Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos tratar do tema proposto, que é morte na panela. E vamos conversar sobre este assunto à luz de 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. O profeta Eliseu acabava de chegar em Gilgal e era um tempo de fome na terra. Ali havia uma escola de profetas. E então o profeta Eliseu dá uma ordem a um daqueles discípulos dos profetas para colocar uma grande panela no fogo e preparar um cozido para aqueles estudantes de teologia, para aqueles seminaristas da época, para aqueles futuros profetas. E diz a Bíblia que um desses moços saiu ao campo para procurar ervas e encontrou uma rama bonita, uma folhagem viçosa, e encheu a sua capa de calocíntidas, chegou em casa, picou estas calocíntidas, colocou-a nesta grande panela e serviu este cozinhado. Quando eles estavam se alimentando, um deles gritou: "Morte na panela, ó homem de Deus!" E não puderam comer, porque aquela planta era venenosa. Este fato nos enseja algumas lições absolutamente importantes e urgentes para a igreja evangélica brasileira. Não apenas nesse caso, literalmente, havia morte na panela, porque estava se fazendo um cozinhado de uma planta que não se conhecia, de um fruto estranho. E assim, quem comesse daquela refeição estava destinado à morte. Mas esse fato nos mostra que o veneno mata mais rápido do que a fome. Esse incidente nos mostra que o maior perigo para uma igreja está no seu cardápio, está naquilo de que esta igreja se alimenta. E hoje temos percebido que há morte na panela. É importante entender que aqueles discípulos colheram essas calocíntidas e as colocaram ao fogo e fizeram um cozinhado, e eles não conheciam que aquela planta era venenosa. O que isso representa para nós? Primeiro, sinceridade ou inocência, ou desconhecimento, ou ignorância, não tira o efeito venenoso de uma doutrina, de uma heresia. Hoje há muitas heresias no mercado da fé. Hoje há muitas doutrinas estranhas, doutrinas falsas, perigosas, sendo servidas no cardápio do povo de Deus. Há muitas doutrinas hoje estranhas à palavra de Deus, nocivas ao povo de Deus, sendo ensinadas e oferecidas como se fosse verdadeiro alimento. E eu quero lhe dizer que muitas pessoas desconhecem essas heresias, pregando, até pensando que estão pregando a verdade. E muitas pessoas estão comendo este alimento venenoso, pensando que estão se alimentando do pão nutritivo da verdade de Deus. Mas o desconhecimento de quem prega e a ignorância de quem recebe não anula o efeito venenoso, destrutivo e mortal deste alimento contaminado, desta heresia perniciosa. Portanto, a morte na panela. Hoje nós poderíamos identificar algum desses elementos ou desses alimentos venenosos que estão trazendo fraqueza, doença e morte para muitas pessoas. Uma heresia é uma negação da verdade. Uma heresia é uma distorção da verdade.
Uma heresia é um exagero de uma verdade, tirando dela o seu equilíbrio. Eu queria identificar aqui algumas heresias nocivas que estão contaminando, enfraquecendo, deixando doente e até matando algumas igrejas. Quando eu olho para o passado, e eu estive recentemente visitando a região da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas para as quais Jesus enviou as cartas por intermédio do apóstolo João, hoje aquelas igrejas são igrejas mortas. Ali só tem ruínas. Aquelas igrejas apenas são uma lembrança, uma reminiscência de um passado distante. E o que matou aquelas igrejas? Nesta mesma região onde havia igrejas tão fortes, hoje existe menos de 1% de cristãos. E o que matou aquelas igrejas foi a doutrina falsa que foi tolerada, que foi aceita dentro daquelas igrejas. Uma igreja não tem antídoto para enfrentar heresias. No momento em que uma igreja rejeita a verdade de Deus, a palavra de Deus, para abraçar as novidades do mercado da fé, para se alimentar dessas calocíntidas venenosas, em vez de receber o pão do céu, o trigo da verdade, começam a se alimentar daquilo que é venenoso. E então, a morte na panela. Hoje eu vejo 3 perigos enormes que atingem e atacam a igreja evangélica brasileira e mundial. Primeiro, o liberalismo teológico. O liberalismo foi um movimento que surgiu como fruto do racionalismo da Europa, depois do iluminismo, e onde as pessoas diziam o seguinte: bom, a Bíblia não é a verdade absoluta. A Bíblia contém erros. A Bíblia está cheia de mitos. Nós não podemos aceitar a palavra de Deus como verdade inerrante, infalível e suficiente. E então se aproximaram da Bíblia como um livro com muitos equívocos e erros históricos, gramaticais. E desta maneira foram esvaziando a Bíblia, desconstruindo a palavra de Deus. E as igrejas, atraídas por esse falso conhecimento, por esta falsa sapiência, muitos seminários, muitas denominações se capitularam diante destas heresias nocivas. E hoje a Europa, por exemplo, é chamado de um continente pós-cristão. Na América do Norte, muitos seminários que foram celeiros de missionários, de teólogos de grande envergadura, hoje foram assaltadas pelo liberalismo teológico. Aqui no Brasil, muitas denominações que estiveram na vanguarda da defesa da verdade já estão também fermentadas pelo veneno do liberalismo. Nós precisamos estar atentos a este perigo e a esta ameaça à igreja brasileira, a morte na panela. Um segundo perigo, um segundo veneno que está nesta grande panela religiosa é o sincretismo religioso. Nós estamos percebendo como tantas igrejas estão se rendendo a esse sincretismo, esta mistura de crenças, pregando um evangelho místico, importando do paganismo muitas práticas estranhas à palavra de Deus, levando os crentes a uma dependência de práticas, de rituais, de cerimônias, que nada mais são do que um paganismo travestido de linguagem evangélica. E muitas vezes o povo, oriundo do paganismo, prisioneiro à idolatria, à feitiçaria, ao ocultismo, se tornam evangélicos de nomenclatura, entram para um templo evangélico, mas ainda estão prisioneiros, cativos, amarrados por este religiosismo místico, sincrético, perigoso, nocivo, falso, que é um outro evangelho. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do arrependimento, da fé salvadora, da santidade, do novo nascimento.
de uma experiência profunda, pessoal e real com o Senhor Jesus. Há um terceiro veneno nessa panela que é mortal, que é a ortodoxia morta. São pessoas que professam a fé cristã, que professam crer na Bíblia, que têm até um arcabouço de doutrinas verdadeiras, mas não vivem esta verdade. Sua vida está desconectada com a sua teologia. Há um divórcio entre o que as pessoas pregam e o que as pessoas vivem, entre o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. Esse cristianismo esquizofrenizado, com uma fissura no seu meio, sem coerência, sem consistência, é um cristianismo que não tem impacto transformador nas vidas e que gera morte em vez de vida. Mas uma heresia não é apenas a negação da verdade. A heresia também é a distorção da verdade. Eu queria aqui elencar algumas dessas distorções. Primeiro, a questão da batalha espiritual. É verdade que a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é um fato. A nossa luta é contra o diabo. E o diabo não é uma lenda, não é um mito, é um anjo caído. É uma guerra espiritual. Mas muitas pessoas hoje entraram para um campo perigoso dos espíritos territoriais, de atribuir-se tudo ao diabo, e o homem já não tem mais responsabilidade por nada que comete de erro, de pecado, e então se transfere toda a culpa. E o homem então, nesta crença e nesta pregação da batalha espiritual contemporânea, não precisa mais de arrependimento, ele precisa de libertação. E é muito importante entender que a nossa luta é contra o diabo, é contra a carne e contra o mundo. O homem precisa se arrepender de seu pecado, da sua rebelião contra Deus. E este tipo de pregação que isenta o homem da necessidade de arrependimento e atribui tudo aos demônios, não é uma pregação genuinamente bíblica. Um outro extremo perigoso é a questão hoje das curas. A Bíblia diz que Deus cura, e todo milagre é operado por Deus, se é um milagre genuíno. Mas hoje as pessoas estão falando de curas e milagres para enaltecer o homem, para colocar o homem no pedestal, para colocar o nome de uma igreja ou de uma denominação no pedestal. Pessoas que estão marcando o dia de cura ou fazendo o dia em que Deus parece que estão agendando o que Deus vai fazer e determinando o que Deus vai fazer. Isso é um equívoco, isso é uma distorção, isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que Deus realiza sim milagres no seu tempo, do seu modo, onde quer, com quem quer, para o louvor da sua glória e não para a exaltação do homem, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Um terceiro exagero é a questão da contribuição cristã. A Bíblia ensina que nós devemos entregar o dízimo com fidelidade, que nós devemos ofertar com generosidade, que aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Quem semeia com abundância, com fartura também colherá. Mas o que nós estamos assistindo hoje é um comércio do sagrado. As chamadas igrejas evangélicas hoje estão desengavetando as indulgências da Idade Média. Estão vendendo o sagrado, transformando o evangelho num produto, transformando o púlpito num balcão, transformando os templos em praça de negócio, transformando os crentes em consumidores. E muitas igrejas estão fazendo do lucro a sua razão principal. Nós precisamos de dizer que isto é morte na panela. Nós precisamos denunciar que isso está contrário à verdade de Deus. E a única saída para a igreja evangélica brasileira é voltar-se para Deus, é voltar-se para as Escrituras, é voltar-se para o trilho da verdade, para dar ao povo não as calocíntidas venenosas, mas o trigo da verdade. O texto termina dizendo que, diante desse fato da morte na panela, Eliseu mandou colocar farinha na panela, trigo na panela. E quando o trigo chegou na panela, a morte foi embora e as pessoas puderam se alimentar.
A única maneira da igreja encontrar vida é voltar-se para a Bíblia. Os púlpitos evangélicos da nossa nação precisam voltar às Escrituras. Precisamos de pregadores que preguem a palavra. Precisamos de uma igreja que ame a palavra, de uma igreja que não negocie a verdade, de uma igreja que não busque as práticas ou os interesses do pragmatismo moderno, mas que busque a verdade de Deus, a palavra de Deus, porque só na palavra temos vida, só na palavra temos libertação, só por meio da palavra nós podemos experimentar a verdadeira santificação. É tempo de nós orarmos pela igreja evangélica brasileira. É tempo de nós buscarmos um avivamento para os pastores evangélicos brasileiros. É tempo de nós soarmos a trombeta de Deus e denunciarmos que estas práticas estão em desacordo com as Escrituras, são morte na panela. Eu quero orar por você. E eu quero conclamar a você a estudar a Bíblia, a ser um crente bereano, a examinar nas Escrituras, a não aceitar tudo que se fala em nome de Deus como verdade, porque o desconhecimento de uns e a ignorância de outros não pode remover o perigo da morte na panela. Ore comigo neste momento. Deus querido, obrigado pela Tua palavra, pelo alerta que ela nos faz. Ó Deus, tem misericórdia da igreja evangélica brasileira. E não permita que ela se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que ela seja uma igreja santa, fiel, verdadeira, que ame a Tua palavra, que viva de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.